pecados e foi até o madeiro e morreu no nosso lugar. E o que é que nós fazemos, irmãos? No domingo pela manhã, a gente assiste à mesa. A gente vai lá, assiste e volta para casa. Fazemos isso todos os anos. E de vez em quando a gente ainda fala, Senhor, aviva a tua obra. Deus não aviva. Deus não é mau caráter. Deus não é um Deus qualquer. Duas coisas, não esqueça, ele é sério e ele é santo. Quando Deus tomou Josias, um dos últimos reis antes do cativeiro, foi Josias. Seus filhos foram um desastre, porém Josias não. Quando foi lido para ele o livro da lei, ele rasgou suas vestes. Ele promoveu um despertamento no meio de Judá. Ele convocou todo o povo para jejuar. Sabe qual foi a primeira coisa que ele procurou restaurar? A ceia, a Páscoa. A restauração da Páscoa. Não vai haver nenhum movimento de Deus quando os fundamentos são desprezados. Uma igreja que não tem seriedade com a mesa do Senhor, ela não é digna de experimentar um mover de Deus, uma chuva seródia, um avivamento. Nós podemos passar toda essa geração capengando e não sabemos nunca o que é avivamento. Sabe por quê? Porque nós deixamos a mesa do Senhor de lado, tratamos ela como uma coisa vil, natural. O Espírito Santo está nos dando uma oportunidade hoje de fazermos a mais profunda reflexão sobre o assunto da mesa do Senhor, desde o primeiro dia que passamos a reunir nesse lugar. Eu creio que a partir daí, o Senhor terá um caminho livre para poder se mover dentro de nós. Porque isso aqui fala da sua morte. Isso aqui fala do triunfo do crucificado, do triunfo do Calvário. É isso que o Senhor está nos levando. Vamos mais, meus irmãos. Segundo ponto. O que significa a mesa do Senhor? Então, primeiro, lembre-se, é um ato de fé. A mesma fé que nós temos, que Cristo morreu por nós, perdoou os nossos pecados, redimiu-nos da condenação do inferno. É a mesma fé que nós temos quanto ao caráter, à natureza, ao testemunho daquilo que é a mesa do Senhor. Agora, o segundo ponto. A mesa, ela traz a morte de Cristo diante de nós. Vou repetir. Esta mesa, ela traz a morte de Cristo diante de nós. Aqui nesta mesa, o Espírito Santo expressa em nossos corações os efeitos dessa morte. Que efeitos são esses? Primeiro, expiação. Ele morreu para poder fazer expiação, para expurgar os nossos pecados. Ele foi aquele que tomou o meu e o teu lugar na cruz do Calvário, e ele fez a expiação. Ele tomou o nosso lugar. Ele realizou aquele único sacrifício que satisfez eternamente o coração de Deus. Não havia como eu e você ser perdoados se não fosse por meio da expiação, da morte expiatória de Cristo. Segundo, meus irmãos, então se a mesa traz a morte de Cristo, é expiação. Se a mesa traz a morte de Cristo, é reconciliação. O que quer dizer? Nós não estávamos em paz com Deus. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas nós não estávamos, porque éramos filhos da ira. Estávamos mortos em nossos pecados. Mas agora, o Senhor Jesus morreu no nosso lugar. Então o que ele fez? Ele reconciliou. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vai nos explicar por que Jesus ele ficou pendurado entre os céus e a terra. E Hebreus vai dizer que ele é um mediador. Por que mediador? Ele é aquele que ficou no meio, entre nós e o Pai. Porque entre nós e o Pai havia uma separação eterna. Que ninguém poderia fazer essa reconciliação, mas ele ficou entre nós e o Pai. É como se ele tomasse a mão do Pai. Ele estava com aqueles dois braços abertos, como que segurando nas nossas mãos e segurando nas mãos do Pai, como se ele estivesse agora unindo. E foi o que ele fez. Ele trouxe paz. Agora Deus está em paz conosco.
isso que essa mesa está dizendo. Essa mesa traz a morte de Cristo diante de nós. E essa morte é a nossa paz. Paz. Paz aqui não é felicidade. Paz aqui não tem nada a ver com este mundo. Paz aqui tem a ver com a eternidade. Paz aqui significa que Deus está em paz comigo e com você. Por causa daquele sangue. Deus olha para esta mesa. Ele vê o sangue de Cristo Jesus que foi vertido no nosso lugar. Então isso é importante. Então se a mesa do Senhor significa trazer a morte de Cristo a esta reunião, não só expiação, não só reconciliação, mas também justiça eterna. Justiça eterna. Ah, irmãos, você deveria pensar nisso. Justiça eterna. Abre Romanos capítulo 8, diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Mas havia. Outrora éramos condenados. Outrora andávamos a passos largos para o inferno. Agora, não mais. Então, como eu posso dizer que eu tenho a justiça eterna reinando na minha vida, se eu não sinto isso, se eu não creio nisso, se eu não vivo isso, se eu não pratico isso? Eu creio como uma criança que está perdida na festa de aniversário de um ano, não sei nem o que está acontecendo. Eu fico me perguntando às vezes se Deus vai me permitir entrar no céu da sua eternidade de glória, contemplar a face de Cristo, chegar perto do seu trono, sendo um cristão frio e diferente, um cristão que nunca valorizou a sua justiça eterna. Será que vou mesmo, irmãos? Será que Deus é o Pai sério, santo, que a Bíblia mostra, ou ele é o Papai Noel do dia 25 de dezembro? Que Deus é esse? Que Deus? É o Deus da modernidade, do evangelho moderno, que aceita todas as formas de amor, que a dele é só mais uma? Não. 1000 vezes não, irmãos. Não. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra não passa, seu caráter não muda. Não posso acreditar que eu, sendo um cristão que não tenho a menor reflexão, a menor consciência da justiça eterna, eu vou estar naquele grande dia, desfrutando, juntamente com aqueles que sempre viveram o céu na terra, aqueles que antes de terem sido arrebatados com Cristo nos ares, eles já tinham seus afetos arrebatados, levaram Deus a sério, viveram vida cristã devocional, tinha uma vida de oração, de amor, temor, serviço, dedicação, santidade. Está lá eu no meio, o Luiz carnal, aquele que nunca valorizou a mesa, chegava na mesa com o coração travado, entulhado, não tinha um culto, não tinha uma expressão de adoração, de louvor, mas lá estarei eu, diante do trono. Eu, sinceramente, irmãos, eu sinto que se eu penso dessa forma, eu não mereço os céus. Eu mereço tudo aquilo que negativamente nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 32. Eu serei réu. Eu sofrerei dano, perdas, com consequências eternas. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 9, versículos 13 e 14. Então, trazer sua morte diante de nós. Agora, observe, irmãos, esta reunião é onde o Espírito Santo, é onde o Pai está exibindo a morte do seu Filho diante de nós. E a gente achou que era simplesmente vir aqui, acende-se as luzes, começa a reunião, cantemos cânticos, e aí nós vamos embora. Se você vê a mesa dessa forma, você está vendo a mesa do ponto de vista de uma blasfêmia. Não é isso que é a mesa do Senhor. Não foi isso que ele, antes da sua morte, ensinou. Não era isso que a igreja primitiva vivia. Ah, mas ninguém pensa assim. Não interessa o que os outros pensam, interessa o que a Bíblia ensina. Ah, irmão, se for assim, eu me lembro. A primeira vez que nós ensinamos o assunto da mesa aqui, um grupo de irmãos me procuraram e disseram, esse culto agora virou fúnebre. Nós não vamos congregar aqui mais, não. Sumiram do mundo. Porque disseram que o culto era fúnebre, porque nós tiramos aquele louvor, que a gente cantava, 1 hora de louvor, agora colocou um culto fúnebre.
Não é um culto fúnebre, é um culto onde Deus está exibindo a morte do seu filho diante de nós. Eu digo para você, aquela morte, como ela